Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez no Soulcast, no podcast do Sou Magra, podcast de número 6. E hoje eu estou aqui com essa convidada super mega especial, a Ilda Miranda, que é mentora em carreira e liderança. Carreira e liderança com processo de emagrecimento, o que que isso tem a ver? Muito a ver. E hoje aqui a gente vai falar muito com você, especialmente sobre esse tema, porque provavelmente você pode estar em algum nível de autossabotagem que você nem sabe, você nem está percebendo que isso está te sabotando. E a proposta do Sou Magra é essa, né? Trazer a luz, fazer com que você enxergue além daquilo que os teus olhos conseguem ver, e você começa então a viver uma vida incrível, porque o primeiro nível que a gente tem que alcançar é o nível da autoconsciência. É da percepção de falar, puxa vida, eu estou vivendo isso, eu nem percebi que eu estava vivendo isso, mas tem alguém que vai poder me ajudar. Seja a Tati dentro do processo de emagrecimento, ou seja a Hilda sendo a minha mentora, para que eu consiga prosperar cada vez mais. Ou às vezes as duas, né? Porque às vezes a gente precisa unificar as duas coisas. Então, o Sou Magra é uma escola de saúde e emagrecimento, cuja proposta é ajudar mulheres que querem emagrecer, aquela mulher que já tentou de tudo, que está chateada porque ela acha que não é possível mais. Uma das minhas frases preferidas é: emagrecer não é sorte, emagrecer é ciência. Se você não está conseguindo, é porque você está no caminho errado. Então, Sou Magra vai te ajudar a entender o que fazer na questão corporal, então, estímulos da alimentação, da atividade física, e também na parte da reprogramação de mente. E é por isso que a Ilda está aqui hoje. Por quê? Porque quando a gente fala de emagrecimento, nós estamos falando em autossabotagem. Quem aqui já começou um processo de emagrecimento e de repente num obstáculo parou, se sabotou, usou a comida como recompensa, usou a comida como premiação, usou a comida como um tapa-buraco ali de um sentimento, de uma emoção que estava em desconexão. E quando a gente fala de carreira, de dinheiro, né, de prosperidade, muita gente está se sabotando em algum nível nesse pilar da nossa vida e não está percebendo. Então, hoje a Hilda está aqui. Hilda, eu quero primeiramente te agradecer por ter aceitado esse convite, de vir compartilhar um pouco do teu conhecimento, vir contribuir com as meninas do Sou Magra. Mas eu quero que você se apresente, fale um pouquinho da sua trajetória, da sua missão, como é que você se descobriu, como especialista, como mentora de carreiras e liderança para mulheres. Em primeiro lugar, bom dia a todas que vão estar por aqui, né, vendo esse conteúdo. Tati, gratidão pelo convite, estou honrada de verdade. Sempre para mim é muita honra poder compartilhar, né, o meu conhecimento e a minha trajetória. E poder somar isso à galera do Sou Magra, para mim é uma honra de verdade, porque eu também sou uma ex-obesa, né? Como eu comentei com você, eu já pesei 130, 110 quilos. E é aquilo que você falou, verdade, comendo as minhas emoções. Passei um período da jornada da vida que eu comia todas as minhas emoções. E por que que eu sou hoje mentora, né, de carreira e liderança? Porque eu tenho 20 anos de mundo corporativo. Trabalhei em diversas empresas, tanto de pequeno porte como grande porte, e dentro da minha jornada, eu me descobri me sabotando muito, em todos os aspectos. E muitos do meu, da autossabotagem que eu praticava, que eu tinha uma autossabotagem na minha vida pessoal e profissional, é por frustrações no trabalho, por não saber sinalizar qual era o meu próximo nível, e aí acabava que achava que ninguém me via, achava que eu não poderia estar naquele lugar, e aí descontava onde? Na comida. Então, assim, a grande maioria, na minha jornada, né, eu vejo empresários, eu vejo empreendedoras, eu vejo líderes de equipes que têm essa frustração e descontam na comida. Aí se sentem com a alta baixa estima muito ruim, baixa autoestima, vamos corrigir aqui, muito baixa mesmo, no sentido de se sentir feio, de não estar bem, de não se aceitar. E aí, naturalmente, desconta isso no trabalho. E acaba não tendo sucesso no trabalho, e onde que vai descontar? Se compensando, né? Comendo as emoções. Então, como especialista de
Aquele É, é um, ciclo, né? isso é um ciclo, uma roda gigante aí de comportamentos repetitivos no negativo. Sou especialista também em autossabotagem, sou analista de perfil comportamental, sou coach também, formação em ADM, formação em direito. Amo o que eu faço porque eu amo pessoas. E se as pessoas precisam descobrir que elas têm que calar os sabotadores internos aqui, trazer consciência para gerar força, eu estou aqui para isso. E eu queria somar essa minha força com a força da Tati para falar para vocês que é possível ter uma vida saudável, ter uma carreira de sucesso, ganhar muito dinheiro e comer por prazer, não por compensação. Exatamente, comer da forma correta, né? Usar a comida inicialmente para nutrir o nosso corpo. Eu falo que não tem nada demais, a gente bateu uma meta, né? Aquela meta que a gente estava esperando, e vamos comemorar e usar a comida para isso? Não tem problema, esse não é o problema. O problema é a gente querer usar a comida para tudo, né? Usar a comida como a nossa. Tive um dia difícil no trabalho, vou comer. Tive uma semana complicada, vou comer. Eu não bati aquela meta, eu vou comer. Os meus amigos estão comendo, então por isso eu também vou comer. Então a comida acaba sendo ali o pilar central da vida de todo mundo. Eu falo que as pessoas hoje em dia, elas não têm comido para viver, elas têm vivido para comer. Para comer. E aí é onde é o primeiro pensamento disfuncional, o primeiro pensamento que leva essas mulheres e muitos homens também, que hoje aqui a gente vai dar um foco, uma atenção especial para as mulheres, vamos defender o nosso time, né? Então, muitas mulheres estão fazendo isso. Vamos começar aqui. Quero fazer algumas perguntas para entender. Eu brinco que quando tem uma louca que está falando uma coisa, as pessoas até duvidam, né? E quando tem duas falando, elas param para prestar atenção. Opa, pera lá, deixa eu entender isso aqui Verdade. melhor, né? E por que eu chamei a Hilda para falar sobre esse tema? Quando uma mulher entra para o programa do Sou Magra, porque quando as pessoas pensam em emagrecer, Hilda, elas pensam automaticamente em alimentação e exercício físico. E aí, o que que começa a acontecer? Essa mulher vai no profissional A, no profissional B, no profissional C, no profissional D, no profissional E, e ela fala: Meu Deus, não dá certo com ninguém. E ela não para perceber que, muito provavelmente, não é que os profissionais sejam ruins, eles estão dentro de um contexto. Mas o que ela não consegue perceber é que, quando ela se depara com um desafio, ela esquece o que são carboidratos, ela esquece o que são proteínas, ela esquece o que são gorduras, ela esquece o que são calorias e ela acaba comendo as suas emoções. E muitas vezes eu já atendi mulheres que o obstáculo dela era o trabalho. Essa mulher, ela fala, algumas tinham até a seguinte fala: em casa vai bem que é uma beleza. Eu como certinho, eu bebo água certinho, eu faço minha atividade física, mas quando eu tô no trabalho, ou eu sou a chefe, e eu tenho vontade de me dar três tapas na cara, porque eu não consigo superar aquele desafio, a minha empresa não vai para frente, ou então eu chego no meu trabalho, a minha chefe ou o meu chefe me tira do prumo e eu não sei como agir. Muitas delas, elas não sabem como se comunicar, né? Então, trouxe a Hilda aqui para ela poder conseguir dar uma clareza para a gente. O que que tem que ser feito? Porque hoje a gente tem muitas ferramentas. Você falou uma ferramenta aqui que eu anotei o nome dela, e eu gosto muito dessa ferramenta, porque o analista, né, a análise de perfil comportamental, queria que você falasse um pouquinho sobre essa ferramenta, porque às vezes as pessoas elas são jogadas em determinado cargo, elas não sabem que elas não têm aquele perfil, né? E aí, o que fazer nessa hora? Como se comunicar primeiro com o gestor ou com o chefe? Como fazer para te acessar? O que que esse teste de perfil comportamental, até mesmo para o processo de emagrecimento, vai interferir, vai mudar na vida dessa pessoa? Você pode explicar um pouquinho para a gente, Hilda? Sem dúvida. Olha que incrível a tua sintonia de me perguntar sobre isso. Era isso que eu ia trazer. Porque, primeiro, eu uso muito a ferramenta nas minhas mentorias, tenho palestras sobre comunicação assertiva, porque eu, primeiro, uso análise de perfil comportamental.
Porque nós precisamos olhar para a gente, olhar para a pessoa, de quem é a Hilda, quem é a Tati, quem é você que está aqui, de repente, que quer perceber um meio de ter uma vida saudável. Não é só emagrecer, é ter qualidade de vida, é olhar para você e se aceitar, entender que você está bem, que seu corpo pode fazer coisas que você talvez achou que não fosse fazer. Mas primeiro, como que eu faço isso? Eu me conheço. A análise de perfil comportamental vai trazer o quê? A clareza de quem é você. Vai trazer quais são a tua predominância do seu comportamento. Porque a análise de perfil comportamental, ela trata dos comportamentos, né? E aqui eu acredito que tem pessoas que vão assistir que saibam disso, tem outras que não. Então, assim, o que é comportamento? São perfis que a gente adota no dia a dia da nossa jornada, né? E a ciência traz 4 perfis. A linguagem mais atualizada é comunicador, analista, planejador e executor. Esses 4 perfis estão no nosso DNA. Cada pessoa já tem os 4 perfis, só que desconhece. Então, talvez nem tenha aqui uma informaçãozinha que ela é comunicadora, analista, ou executora, ou planejadora. Então, ela desconhece esse baita recurso que já está dentro de nós. Então, trazendo para a realidade, aplica a análise de perfil. As grandes empresas, até as médias, estão aplicando muito esse teste para admissão de colaboradores, promoção, para cargos de chefia. Por quê? Vai trazer primeiro qual é o perfil predominante. Por exemplo, eu sou comunicadora executora. Eu desenvolvi mais a predominância no comunicador executor por conta da minha jornada. Minha jornada exigiu que eu desenvolvesse. Quando eu conheço a análise de perfil, eu consigo trabalhar o recurso do comunicador, trabalhar o recurso do executor, trazer e desenvolver melhor o recurso do analista, do planejador, para que eu possa ter uma jornada mais leve, mais assertiva. Agora nós temos que ter clareza o seguinte: todos os perfis têm o recurso, mas também tem as interferências, Isso, né? com Então, certeza. quando você faz análise de perfil comportamental, você entende quem é você. Nossa, eu sou comunicadora, tá? Quem é o comunicador? O comunicador é pautado por pessoas, gosta de estar sempre com a galera, uma pessoa super alta astral, disponível, é bem persuasivo, fala bem. Só que tem uma negativa aí, que é a interferência, que ele começa tudo muito animado, mas lá pelo meio do projeto, fica meio desanimado, cansa e acaba desistindo. Então, aqui, para quem faz dietas, para quem entra na academia, para quem quer um corpo saudável, para quem quer comer com inteligência para ter uma comida para nutrir o seu corpo, a segunda-feira é o dia. Hoje, por exemplo, né, Tati? Hoje é o dia de eu fazer minha dieta. Final de semana eu pisei o pé na jaca, hoje eu vou fazer minha dieta. Aí começa bem a segunda, terça, quarta já não está muito disponível, já não está com tanta disposição. E aí frustra, põe o pé na jaca de novo. Então, ele tem boa iniciativa, mas péssima acabativa nos compromissos que ele assume com ele mesmo. Isso é na vida profissional, isso é na faculdade, para emagrecer, para um curso, para qualquer outra coisa. Então, sabendo disso, o que a gente faz? Nós, como profissionais, né, especialistas no que fazemos, eu de carreira, eu entrego uma técnica para calar o meu comunicador no momento da interferência. E eu ativo o meu executor. Bora terminar tudo que eu comecei. Se eu assumir um compromisso comigo de fazer uma dieta para ter saúde, qualidade de vida, eu vou levar. Então, não vou pôr o pé na jaca hoje. Sou eu que governo a minha jornada, né? Eu vou e continuo persistindo, porque o executor é um perfil que ele tem muito foco no resultado. Então, então, eu não sou magra, tem lá um script, tem um roteiro para seguir, ele vai seguir. Então, o ideal de saber da ferramenta qual é o seu perfil predominante é saber quais os recursos eu tenho e quando usá-los, né? Por isso que faz uma ferramenta de análise com um profissional analista. Não é só receber uma ferramenta, um relatório com 23 páginas. Vai falar sobre você, vai fazer um raio-x.
quais são os seus talentos, suas habilidades, suas competências, quais são os meios para desenvolver talvez um talento que eu ainda não tenha. Como que eu posso melhorar uma competência que eu não tenho? Por exemplo, eu fui muito líder de equipe. Hoje trabalho especificamente com pessoas, com desenvolvimento humano, com carreira, com liderança, mas eu fui líder, muito líder. Fui líder, fui coordenadora, gestora, mas por quê? Eu tenho proatividade. Um dos meus talentos é proatividade. Eu sou uma pessoa que tenho escutativa, então eu estou muito ligada no que está acontecendo. Então, como eu me sobressaía, eu recebia promoção para liderança. Só que eu era líder, hoje eu entendo que eu sou líder nata, mas mesmo líder nato precisa de ser treinado para saber dar um feedback, para poder aproveitar melhor cada um no seu setor, no seu papel ali dentro da equipe. E eu não tive isso. Então, acertei bastante, mas errei muito também. Então, quando você não tem um preparo, como a Tati falou, coloca, eu vou trabalhar como recepcionista. Se a pessoa é uma analista e ela tem dificuldade em comunicar, que é mais observadora, ela vai ter dificuldade em recepcionar o cliente. E aquilo vai dizer, como eu não consigo, eu travo, eu fico nervosa, né? Mas porque não teve a consciência que ela precisa desenvolver o comunicador dela, o executor dela. Então, mesmo a liderança precisa ser treinada para ter Perfeito. esse olhar para a equipe. Então, a ferramenta de análise de perfil comportamental ajuda em todo o processo da jornada, profissional, Bom, emagrecimento, só pessoal. fazendo um parênteses, né, nisso tudo que você está falando, as pessoas, elas chegam até mim, a pessoa que está acima do peso, ela está inflamada. Não só o corpo dela está inflamado, mas o cérebro também está inflamado, né? O excesso de açúcar faz com que essa pessoa até mesmo tenha o seu nível de concentração diminuído, seu nível de raciocínio diminuído. Um exemplo, eu não posso gravar no início, quando a pessoa está começando o programa, as minhas aulas que estão gravadas no sistema, que todos os meus alunos recebem muitos vídeos para ir assistindo. E esses vídeos, eles não podem ser maiores do que 10 minutos. Por quê? Porque o nível de concentração dessas pessoas é baixíssimo. Não é porque elas não têm a capacidade da concentração, é que o cérebro está inflamado, né? À medida que essa pessoa vai desinflamando, até o nível de concentração dela, o nível de... Ai, meu Deus, tem uma gata me puxando aqui. O nível de concentração delas, o nível de raciocínio é muito baixo. E aí elas vêm já com algumas, por estar comendo as emoções, muitas delas então têm, por exemplo, o planejador baixo, o executor baixo. E aí o que que elas trazem para mim de informação? Eu não sou organizada, Tati. Eu não sou planejada. Tá, beleza, você não está, né? Ou isso não faz parte do seu perfil. Só que não significa, desculpem as Gabrielas que poderão nos assistir, essa pessoa ela tem a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim e eu não posso me desenvolver. A Hilda tá falando uma coisa muito interessante porque ela, na primeira conversa que a gente teve, ela falou para mim assim: Tati, você é uma, como é que você falou? Comunicadora? Não, executora. E qual que era o outro perfil? Analista, que você observa, você tem uma fala mais mansa. Exato. Eu não era assim. Olha que legal. No meu primeiro teste de perfil comportamental, eu era, na época, né, eram outros nomes quando eu fiz. Dominante, Isso, influente, dominante, influente, conforme e analítico. isso. Eu era muito mais dominante. Eu brinco que eu chegava mijando no poste de todo mundo, eu chegava demarcando território. Então eu era muito mais dominante, muito mais influente. E aí, a minha mentora na época, eu cheguei em São José dos Campos em 2014. Primeira vez que eu tive contato com essa ferramenta foi por volta de 2016, 2017.
quando eu fiz o meu primeiro life coach. E aí acabei fazendo depois um pouquinho do business coach, né, com a minha mentora. E ela falou, Tati, você tem um dominante que ele grita. E um influente que ele tá ali, ele tá atrás do dominante, né? E hoje, se a gente for avaliar, talvez o meu dominante ele tenha baixado um pouco, né? E esse meu lado analítico tenha subido. Por quê? Porque eu precisei olhar para as minhas fraquezas. Olha que legal isso, gente. Uau! Eu precisei baixar o meu tupete, né? De dominante, de bater no peito e falar sei tudo. Já fiz de Passo. tudo. E quantas pessoas chegam no processo de emagrecimento assim para mim? Não, eu já fiz de tudo, eu sei de tudo. É? E por que que você não tá fazendo, então? Por que que não tá dando certo? E eu me vi nessa mesma fala, de dominar. Não, eu sei o que tem que fazer na minha empresa. Eu sei o que eu tenho que fazer na minha carreira. Tá, ô topetuda? E por que que você não tá onde você quer? Faltavam habilidades. Faltava habilidade do planejamento. Faltava habilidade da organização. Faltava essa questão. Nossa, você falou uma fala que eu falei, nossa, era a Tati de antes. Começava, passava com o carrinho, né? Atropelando tudo que tinha pela frente. Andava um quarteirão. Ah, não quero mais, vou descer da bicicleta. Nossa, quantas pessoas têm assim, Tati, com tudo na vida. Tem pessoas que. Mas é por conta de não se conhecer, não entender que o influente, né, que é o comunicador, ele tem essa fala de, não, vamos fazer. Depois ele desanima. E tá tudo bem também. Só que você precisa entender que quando chega na interferência de desistir, opa, não posso desistir, eu assumi um compromisso com a Tati, eu tenho que estar com ela toda segunda-feira na minha mentoria no programa que ela tem comigo e eu preciso respeitar isso. Na Tati, sabe o que é? Não está dando muito certo. Não, não é que não está dando muito certo. Você já vai jogar a toalha? E aí, onde você tem que, não, eu desligo o meu comunicador influente, ligo o meu executor dominante. Vou fazer tudo que eu assumi com ela, porque eu termino tudo que eu começo. E aí eu calo o sabotador também, né? Do esquivo, que só faz o que é legal, o que é gostosinho. O inquieto, que, não, agora eu não quero isso, depois eu faço, quero fazer o que é bom. Então, é autorresponsabilidade, é governo da sua jornada, seja ela em qual for, seja um compromisso com a saúde, seja profissional. E quando eu não tenho consciência de quem eu sou e quais são os recursos disso, você falou uma coisa do planejador analista. Eu não tinha, né? Eu era só comunicadora, depois eu desenvolvi o executor. Hoje, não, meu analista planejador está presente. Não, porque eu preciso estar preparando uma aula, eu preciso fazer uma reunião, então eu preciso ter escutativa, presença plena, organização na agenda. Tudo isso eu desenvolvo com os meus perfis lá me auxiliando. Pego o recurso do analista, pego o recurso do planejador, mas eu não quero, por exemplo, a interferência do analista, que só quer analisar, analisar e não toma uma decisão. Não, Tati, eu vou ver se eu vou entrar nesse programa. Tá, eu vou analisar, e aí, mas será? Mas será? E emperra. Então, aí eu desligo o meu analista e parto para o meu executor. Bora fazer, vai dar certo. Eu Sensacional. não fico no planejamento, sabe? Não, peraí, mês que vem. Não, mas semana que vem. Planejando. Ou então fica assim, não, olha, deixa eu ver mais esse detalhe. Deixa eu comer mais essa guloseima. Não, eu não quero ser líder porque eu vou ter responsabilidades. Mas, claro, a quem muito é dado, muito é cobrado. Mas também você tem um outro plus, você tem um próximo nível de carreira, você tem Exato, um próximo nível de qualidade de vida, de relacionamento. exatamente. Então, você precisa se desafiar e entender que quando você se conhece na ferramenta de análise de perfil, você ganha muito. E Focar, começa. focar no ganho e não naquilo que eu vou perder, né? O ser E humano. aí você vai, ó, derruba essa barreira e segue mais leve, mais tranquila. Você tem recursos para te ajudar. Às vezes a gente fica carregando aquela mochilona, ai, que pesado, que pesado. E tá tão fácil, é só, peraí, não vou carregar agora, eu vou seguir. E tá tudo bem.
né? Igual É isso. um dos testes que eu aplico no meu programa, né, é o teste de sabotadores do emagrecimento. Tem pelo menos ali mais de 80 falas. E o que que é o legal da gente descobrir isso tudo, né? Porque quando vem, na hora que acontece a situação, você tem clareza. Eu brinco que não é que porque você descobriu o seu perfil comportamental que você vai, acredito que seja assim, né? Ah, mudei. Pá, né? Não, você descobriu. E aí, quando acontece aquela situação, você já olha para o lado, você já fala assim: ah lá, vai vir aquela vozinha falando para mim. Ai, cansei. Ai, não era mais isso. Ai, perdeu a graça. Né? Então, quer dizer, você sabe que essa voz não é sua, é do seu sabotador, é do teu cérebro, né? A gente tem lá os três cérebros, o reptiliano, o límbico e o neocórtex. É do reptiliano, ou do límbico, ou do conjuntinho dos dois ali, que não quer que você saia da sua zona de conforto, não quer que você, de repente, se frustre. É melhor eu ficar aqui, porque minha merda quentinha eu já sei como é que é, a minha vidinha de inferno, eu já sei como é que é viver aqui nessa zona de conforto. Eu já tô acostumada com o meu joelho doendo. Eu tô acostumada com os. Nada contra, gente, valores. Mas às vezes a pessoa que ela ganha 10 mil reais, eu tô acostumada com os meus 3 mil reais. Tá dando para sobreviver, né? Tô pagando as minhas contas. Ó, termina o fim do mês, mas eu falo, mais um mês eu venci, não tive que vender ninguém, né? Então, falando dessa questão da carreira, das mulheres principalmente, né? É, historicamente, eu tenho 35 anos. A Hilda tem 36, 37. 4,9. Gente, essa mulher é conservada no formol. Já pediu a marca do formol dela para eu começar a usar desde já. Enfim, 2024, cinquentão para conta. na melhor versão dela. É isso, é sobre isso. É... Mas na questão da carreira, nós mulheres, historicamente, a gente sempre tem que olhar para a nossa árvore genealógica para entender padrões, porque dentro da neurociência, a gente não traz só características físicas. Ah, eu herdei o olho da minha avó, eu herdei o cabelo do meu pai, eu herdei a cor da pele da minha bisavó, eu herdei o tamanho da família do meu pai. Não é isso. A gente traz também características emocionais, comportamentais, de até 4 gerações. Olha que bizarro isso. 4 gerações. Tem gente que você nem conheceu na sua família, mas você está trazendo um histórico genético comportamental dessas pessoas. Então, quando você entende isso, não é para sair culpando. Ai, minha vida tá assim por causa da minha bisavó. Não, mas é para você ter consciência de o que está te favorecendo. Pô, minha família tem líderes natos. É, minha avó era líder. Empresários. Exato, minha avó era líder, minha mãe é líder. Naturalmente, você tem tudo para ser uma líder. Mas era uma galera desorganizada, puxa, a vida. Ou é aquela pessoa que liderava todo mundo, mas o dinheiro não durava até o 27º dia do mês. E nada, no 16, no 16º já tinha acabado, né? Né? Porque a desorganização traz isso. Exatamente. Então, e aí para ajudar, se a gente for pegar na nossa árvore, vou pegar a minha, provavelmente vai acontecer mais ou menos na árvore da Hilda também, mas as mulheres da minha família, principalmente pro lado da minha mãe, não trabalhavam. Então, havia aquela coisa cultural de que a mulher ela nasce, ela não tem direito de sonhar e ela vive para servir o homem. Ela vive para servir o marido, o pai, depois você tem um filho homem, ela vive para servir aquele filho homem. Então, culturalmente, a gente ainda traz um pouco desses vestígios no nosso DNA, no vestígio do servir, e não no do empreender. E aí a mulher vai para o mercado de trabalho. O que que você enxerga hoje, Hilda, dessas mulheres? Vamos pegar aí na faixa dos 40, 50 anos. O que que acontece com muitas delas? Como que elas chegam para te procurar? Fala um pouquinho disso para gente. É bem interessante isso, e até parece 2023.
Será que isso ainda existe? Existe. Você falando de árvore, a minha avó, minha mãe não, minha mãe já começou a trabalhar muito cedo, eu também, né? E a nossa família é uma família de mulheres que trabalham muito cedo. Mas da minha avó não tinha, ela não tinha que servir só, ela não tinha que só, ela não tinha que, não poderia trabalhar, ela teria que servir, cozinhar, lavar. Ela não tinha salário, né? Não tem rendimento, ela não merece, acaba entrando naquela coisa, não mereço. Mas é cultural. E as pessoas, as mulheres que me procuram hoje, ela fala assim: eu não trabalho fora porque eu não tenho profissão, eu faço bolo. E aí, por quê? Existe uma crença de merecimento que ela não entende que ela não é. Eu falo para as pessoas que me procuram: não, é sério? Eu faço bolo, faço muito bem, as pessoas me procuram. Que legal. E você não é uma boleira, por exemplo. Você não empreende. Não, não. Você precisa entender aqui, ó, que você é uma profissional do bolo. Você é uma empreendedora. Você não vende bolo, você vende sensações. E aí ela fala: nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu tenho isso como um mascate, em algumas regiões vai dizer bico, outras vai dizer assim, um quebra-galho. Faça um dinheirinho. E aí, na grande maioria, esse dinheiro que ela faz com as vendas dos bolos é a principal renda da casa, e ela não tem essa consciência. Porque culturalmente ela não poderia estar trabalhando e provendo uma casa. Parece louco, mulheres com 40, 50 anos pensando assim, mas isso ainda é muito real. Uhum. E aí eu trago para você que isso é cultural, mas também tem muito da autossabotagem. Como você falou aí, eu costumo dizer que é o ofurô do cocô. Não tá nem bom, nem tá ruim, mas tá gostosinho. Porque o bebê, quando ele faz cocô, né? Desculpe aqui a expressão, tá quentinho, tá gostosinho, ele dorme. E às vezes dorme o sono de 2, 3 horas, porque ele. Sabe quando ele vai entender que tá ruim? Quando ficou frio e duro. Como às vezes a gente vai se ajeitando, isso nunca fica frio, então fica no ofurô. E quando você traz para ela fala: nossa, é verdade. Não, eu posso? Pode. E essa mulher vira uma sommelier, que começou fazendo bolo em casa, né? Vira O que uma que Magazine mudou? Lu. O que que muda nesse caso, né, em primeiro lugar? Primeiro mudou aqui, ó. Mente e crenças de merecimento, né? De Quebrou capacidade. crença limitante, ressignificou, transformou para fortalecedora. Quando você fala: não, ela não faz bolo, minha querida, você vende emoções, sensações. Nossa, é mesmo. Todo mundo me liga, fala que delícia, que coisa incrível. E aí ela já muda até a postura. É verdade. Uhum. Olha que habilidade, que presente, né, de você ter esse dom de transformar em amor uma sensação para outra pessoa na casa dela. Então, é muito isso de autossabotagem, falta de conexão com a própria identidade. Ainda tem hoje, tem. Tem pessoas que ainda não ousam pular para o próximo nível, para uma promoção, para um cargo, para uma empresa, para abrir o seu próprio negócio, porque acredita que ela não merece estar ali, que não Muitas pertence àquele vezes, lugar. e muitas vezes essas falas de não merecimento vêm das pessoas que estavam ao nosso redor, né? Eu lembro assim, gente, eu tenho 30, vou fazer 35 anos daqui 2 meses, né? E eu tive pais maravilhosos. Falo que eu fui criada no Danoninho, na Lilica Repelica. Então, eu tive pais que me proporcionaram financeiramente de tudo, mas emocionalmente, pais que não souberam lidar. Por quê? Vítimas de vítimas. Eles não fizeram aquilo porque eles eram pais maldosos, né? Só Porque eles tinham reproduziram. o conhecimento. Então, hoje, isso que a Hilda está trazendo de ferramentas com relação a analisar o seu comportamento, eu trazendo ferramentas de autossabotagem no processo de emagrecimento, isso é maravilhoso. Isso quebra padrões de gerações, assim, para curar a humanidade. Se vocês
conseguir entender a proporção disso, porque vai te ajudar a entender as tuas potencialidades e aquilo que você já é bom, vai te ajudar a melhorar cada vez mais. E aquilo que você é ruim, entre aspas, você não tem tantos talentos, vai te trazer ferramentas para poder aflorar esses talentos. E aí você vai para um próximo nível, né? Na minha infância, eu lembro que estava contando isso ontem, né? Eu estava estudando história em casa. Tinha acabado de mudar de uma escola pública para uma escola particular, então muita coisa mudou ali. E aí tô lá, minha mãe falando para mim, quem descobriu o Brasil? E eu, o Brasil estava coberto, por que que tentaram descobrir ele, né? Tava com frio. Mas as respostas as perguntas que ela me fazia, eu não sabia responder, porque eu e história, a gente sempre andou na contramão, né? Eu e geografia também, a gente sempre andou na contramão, não era a minha habilidade aquilo. Se uma criança normal estudava uma vez e gravava na mente, eu tinha que estudar 5 vezes para gravar aquele conteúdo na minha mente. E minha mãe um dia, primeira vez ela estudando comigo, ela pegou o caderno lá e virou para mim e falou assim: Filha, como você é burrinha? Brincando. Só que o meu cérebro de 7 anos de idade não entendeu aquilo, né? E aí, um outro momento, eu fui fazer um festival de natação. O que que é festival? Festa, mostrar para o pai, para a mãe aquilo que você aprendeu. Eu tenho 1,52 m hoje aos 34 anos. Imagina quanto eu tinha aos 7 anos de idade, né? Um toco de gente tentando atravessar uma piscina de 25 metros. Consegui nadar. Meu medo era sobreviver, né? Chegar do outro lado. Não era mostrar que eu sabia nadar crawl, sabia nadar de costas. Saí com a minha medalhinha no peito, tipo aqui assim, né? Correndo pro meu pai para mostrar para ele. Eu não lembro qual foi a reação da minha mãe, mas eu lembro que meu pai virou para mim e falou assim: Filha, você chegou em terceiro. Só tinham 3 na piscina. E deu risada. Quer dizer, eu fui a última. Então, além de eu ser burrinha, eu era a última. Mas foi na brincadeira dos dois. Em nenhum momento eles fizeram aquilo para me constranger, para me menosprezar ou qualquer coisa do tipo. E eu acho que ali nasceu a influente e a executora. Porque eu nunca mais aceitei ser a última na minha vida. Eu nunca mais aceitei ser a burrinha. Tanto que hoje eu falo 3 idiomas. Eu tenho 2 graduações, eu tenho 8 especializações, eu tenho mais de 1.000 horas em cursos na área da saúde e do emagrecimento, né? Teve o seu lado bom? Teve o seu lado bom. Se não fosse isso, talvez eu não fosse tudo isso hoje. Mas teve o lado ruim, que era o lado de não aceitar quando eu errasse. Meu limiar de frustração, ele não existia, né? Para não dizer que ele era baixo, ele não existia. E aí, como que eu consegui aliviar isso? Com quase 30 anos, com essas ferramentas que a Hilda está apresentando hoje aqui para vocês. Entendendo o meu perfil. Era necessário entender como tudo isso aconteceu? Não, isso, gente, foi um bônus, né? Foi um bônus de olhar para conseguir profissionais muito capacitados, assim como a Hilda, de me ajudar a acessar essas memórias e entender como isso tudo aconteceu, né? Mas se eu não tivesse entendido, não faria tanta diferença assim. Faria diferença em entender quem eu sou. E como quem eu sou tá me influenciando para não conseguir chegar no próximo nível da minha vida. Porque todos nós viemos para ter vida e vida em abundância. Se eu não estou tendo vida em abundância, eu estou me sabotando em algum nível. Não é porque o Criador não quer que eu prospere, não é porque o Criador não quer, porque eu não sou bonitinha o suficiente para ter dinheiro, para ser feliz. Não, estou me sabotando, né? Estou me sabotando. E agora queria que a Hilda falasse um pouquinho sobre dentro das empresas. Por exemplo, muitos de vocês que estão assistindo aqui ou trabalham numa empresa ou são as donas dessas empresas.
como que um perfil comportamental pode melhorar, por exemplo, a comunicação das pessoas, a contratação destas pessoas, Hilda? Ô, Tati, aproveitando aí, vou pegar só um ganchinho do que você falou, Claro. voltando, né? Você falou sobre eles não fizeram, meus pais não fizeram porque eles são mal, e realmente não são. E por que foi interessante, né? Eles só replicaram o que eles aprenderam, achando que estava fazendo bem, né? E por que foi importante você entender isso? Até para não fazer novamente com qualquer outra pessoa que esteja no seu meio, né? Quando eu entendo, eu passei pelas mesmas frustrações, muito piorada, claro, minha mãe é uma pessoa que tem hoje 68 anos, analfabeta ainda, escreve só o nome. Meu pai era padeiro, nós viemos de família pobre, então imagina, ela tinha falas assim muito traumáticas, então gerou traumas, como em você. Por isso essa busca de estar, né? Não, quero ser mais útil, mas nunca mais na vida, né? E quem disse que a gente só aprende acertando, sendo a primeira? Quantas coisas a gente não aprende quando é o segundo, quando é o terceiro, até para que a gente possa chegar em primeiro, né? E então, ela replicou muito do que ela viveu. Eu amo a minha mãe, honro a minha mãe. Minha mãe é uma mulher incrível. Eu sou essa mulher hoje porque eu honro uma mulher incrível que ela é, com todas as, coitada, com todas as deficiências que ela tinha e ainda, né, é, dificuldades de não ter cultura, não ter estudo, mas ela me ensinou padrões, me ensinou valores que me trouxeram até onde eu estou. Sim. Então, quando eu entendo tudo isso, eu não replico nas minhas filhas. Não vou falar pra minha filha, você é burra, você. Ah, de novo, terceira. Ah, não tirou 10 por quê? Traumatizando a minha filha, né? Então, é bom entender. E é por isso que é bom ter profissionais como eu e você, né? Como a sua mentora, para trazer luz. Porque não basta só entender que você teve um trauma, você precisa entender que aquilo não é maldade, até para perdoar e liberar os pais, para que você não carregue isso, e para entender que a nossa conexão com o Criador é indispensável para que você entenda quem é você. E se ele nos fez a imagem e semelhança dele, nós não somos menos que as melhores, né? E isso é indispensável saber. E aí, dentro das empresas, como que a empresa traz isso, né? A análise de perfil comportamental vai trazer o profissional para o lugar certo, na função, na descrição certa. Porque não basta só. Existe uma pesquisa que 95% das contratações para os cargos que estão com descrição, que estão de acordo com a descrição, formação, experiência, conhecimento na função, elas são demitidas por comportamento. Então, o cara está capacitado, ele tem diploma, ele já trabalhou na área, tá na descrição certinha. Só que ele começa trabalhando e logo ele é dispensado por conta do comportamento, porque Sim. as pessoas não têm a consciência do comportamento. Então, por isso que a análise de perfil comportamental vai trazer quais são as competências, habilidades, valores até da pessoa. Se está alinhado realmente não só com a descrição, mas com a cultura da empresa. Então, ajuda a ajustar a comunicação com a pessoa, o líder tendo acesso, o gestor tendo acesso à análise de perfil, ele entende como ele deve comunicar com aquele perfil daquele colaborador. Então, por exemplo, o executor, eu não posso chegar e falar, então, por exemplo, né? Um executor é muito foco no resultado. Então, eu não posso ficar contando para ele uma história da carochinha para ele. Porque ele vai falar, o que você quer? Qual é o seu desafio para eu te ajudar? Eu sou executor e eu sofro com áudios de 5 minutos. Oi, Tati, tudo bem? Tudo. Tati, resolve isso para mim? Ela é máximo. Excelente. Uau, resolvo. Tá, 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 tá. Pô, tá aí. Mas sabe o que é, Tati? Tudo bem? Ai, Tati, hoje eu não tô bem. Mas, Tati, tô com problema. Conta a história. Ela vai pôr na velocidade 5 se tivesse no áudio. Eu louvei Hoje, Deus pelo, pelo WhatsApp, pelo 2.0. Eu escuto, gente. Isso daí já é uma evolução. Hilda sabe o quanto é uma evolução escutar mas o vai no que 2.0. Não escuta. vai no 1.
As minhas aulas da faculdade eu escuto em 3.0, não é nem em 2. Pois Quem é. passa do meu lado fala, não é possível que você está processando isso. O professor está falando isso, está falando aquilo outro. Ah, não é possível. Não é possível. É. Então, quando você entende qual é o perfil predominante, você vai comunicar com ele de maneira que ele queira, porque existe um grande erro, Tati. As pessoas falam assim: eu trato o outro como eu gostaria de ser tratado. Tá errado. A Tati aqui falou várias vezes, ela é executora como predominante. Eu sou comunicadora executora. Se eu tratar a Tati como eu gosto, eu vou ficar, Tati, e aí, como foi o final de semana? O que você fez de bom nesse final de semana? Me conta. Eu quero saber. Eu sou comunicadora, sou pautada pelo relacionamento. Eu quero estreitar a relação com as pessoas. A Tati, enquanto executora, ela, oi, Hilda, bom dia, tudo bem? Beleza, vamos lá, vamos. É isso. Muito foco no que vamos fazer aqui. Se ela se predispor a conversar, mais detalhada, ela vai conversar comigo. Mas naquele momento que é para isso. Fora disso, foca no que a gente está conversando, né? Então, quando eu sei qual é o perfil predominante do meu colaborador, eu tiro o que é melhor dele. O executor, eu sei que tem que ser pontual, muito estratégico, direto ao ponto. Ele vai render para caramba. O analista tem que entregar mais detalhes. Baixa o tom de voz, olha no olho. Isso ajusta a comunicação. Isso tudo dentro da análise de perfil comportamental. Você acredita, Tati? Tudo isso eu entrego em palestra, em mentoria, na devolutiva da análise de perfil. Então, não ajusta só no trabalho, ajusta com o esposo, ajusta com o filho, com o teu parceiro de negócio, com o teu parceiro de vida. Isso vai ajustar a comunicação. Porque você vai entender. Eu tenho uma filha analista planejadora, eu comunicadora executora, pensa. Ixi. Antes, filha, excelente, ela faz tudo com excelência, maquiadora, trabalha com marketing, é profissional top. Mas olha para mim e fica analisando, porque analista planejador, filha, ela fica já, nem responde, mãe. Faz tal negócio? Antes de conhecer a análise de perfil, caramba, Laís, você não me responde. Dá para dizer se sim ou não? Ó, traumatizando a moça. Ela está processando como ela vai fazer. E ela vai fazer com excelência. Entendi. Depois da análise, eu não sou boba nem nada, depois que eu me formei, né, fiz a formação de análise de perfil, apliquei em todo mundo em casa. Hoje eu, filha, preciso que você faça isso e isso. Eu nem espero ela responder, porque eu sei que vai ser feito. E tá tudo bem, acabou o choque. Não fico cobrando, mas você não vai fazer? Mas e aí, vai fazer ou não vai? Porque é assim que a gente fica quando a gente não conhece o outro. E hoje, zero conflito. E me entrega tudo na excelência. Se o líder tem acesso a isso, Tati, imagina ele de uma empresa. A empresa vai E prosperar, outra, óbvio, né? Não tem como. você entende que o analista planejador, quando você vai mudar ele de lugar, olha que louco, você precisa comunicar. Não é assim, ó, gente, mudei o layout da sala, você, João, senta lá. O analista leva um choque, aquilo para ele quebra todo o padrão de organização dele. Então, senta, conversa, comunica. Não é que você vai pedir autorização, não é isso, comunicação assertiva. João, tudo bem? Olha, você viu que a gente vai mudar o layout, né? Cara, eu sei que você adora esse cantinho, mas eu acredito que se você for para o outro lado, você vai ter mais privacidade, porque você é muito focado no que você faz. Você é excelente, eu quero trabalhar com você de maneira que você tenha um rendimento melhor. Pensando no teu bem-estar, o que você acha? Ele vai analisar, olhar, ok. E vai, felizão. Não pega o cara e joga ele em outro lugar. Vai ficar, até ele se encontrar de novo, perdeu muita produtividade, vai se sentir magoado, invadido. Faz sentido isso, né, Tati? Você falando agora, E eu tô aqui, né? Eu tenho que mudar meu escritório de lugar aqui em casa. E eu tô sofrendo, porque eu já me adaptei com esse lugar, né? Parece que as coisas funcionam aqui. as de mão fechada. Aí agora sim, eu tive que trabalhar no novo local onde vai ser o meu escritório. Trabalhei um dia, eu falei, bom, até que não é tão ruim, né? Eu antes de fazer toda essa mudança, eu tô fazendo uma adaptação, né? Olha que legal. Porque, Pensa isso numa empresa com 200 colaboradores. Você precisa ter esse olhar, sim, até por conta da produtividade. Aí cai a produtividade da pessoa, aí você fala, ô, o que está acontecendo? O líder impositor. Ah,
Fazia ontem, fazia 3, 4 relatórios, tá fazendo nenhum. Não, entenda isso. Aí a pessoa vai argumentar, de novo vem com conversa. Não, gente, a comunicação assertiva, com base nos perfis, ajuda e acelera o processo. Olha você se autoavaliando e não, deixa eu lá ver como que é. Ah, velho, dá certo. Maravilha. E já foi vendo que é possível. E aí você vai ver que a adaptação é muito melhor. Então, dentro das empresas, análise de perfil comportamental ajusta a comunicação, minimiza conflito, acelera processo, traz os resultados mais rápido que você imagina. Isso tanto para a liderança quanto para colaboradores. Creio que isso tudo, a gente já está quase uma hora aqui conversando, tem muita coisa para falar, é um papo que flui muito gostoso, né, Hilda? Mas eu acredito que dentro de tudo, porque a Hilda faz transição de carreira, ajuda as pessoas que de repente estão num regime CLT e querem começar a empreender, né? Porque empreender não é simplesmente, vou começar a vender tal coisa aqui. Não. Tem que ter ali as habilidades do sucesso também para que o teu negócio ele dê certo, né? Ele prospere. Prosperidade, assim como emagrecimento, gente, não é sorte. Ai, fulano teve sorte, conseguiu abrir um negócio dele e prosperou. Não, existem habilidades que precisam ser desenvolvidas. E tudo isso, eu acredito, Hilda vai me corrigir se eu estiver errada, que não dá para a gente continuar esse papo, estender esse papo, sem que você entenda qual é o teu perfil comportamental. Seja, eu sou uma empreendedora, eu tenho muitas mulheres que chegam até mim, por isso justamente que eu escolhi a Hilda hoje para vir bater esse papo comigo. Muitas mulheres que eu vejo dentro da profissão delas se chocando em algum lugar e se auto-sabotando no processo de emagrecimento. E por que que isso acontece? Eu não sei cada uma de vocês, mas eu passo em média 10, 12 horas sentada nessa cadeirinha. Então, se eu não tiver uma relação saudável com o meu trabalho, se eu não souber me comunicar com as pessoas que estão trabalhando junto comigo, se eu não souber me comunicar com os meus clientes, né? Esse fim de semana eu estava na praia e apareceu um daqueles vendedores ambulantes vendendo uma rede, e o cara ele falhou no processo dele de vendas com a gente, porque ele não soube se comunicar. Ele queria impor que a gente comprasse o negócio. Não, vou fazer um negócio bom para você aqui. Amigo, mas eu não estou interessado em comprar. Eu até estava no primeiro momento, mas daí ele ativou algum gatilho em mim aqui dentro do meu perfil que eu já não quis mais. Porque Perdeu o dentro, interesse. dentro do processo de emagrecimento, não sei se você conhece esse sabotador, mas a gente tem um sabotador chamado de rivalidade. Se me mandar fazer A, eu vou fazer B, que ninguém manda em mim. E quantas pessoas estão sofrendo com esse gatilho, sem se autoconhecerem? O fulano até tinha razão, mas como ele mandou em mim, eu já não quis mais fazer. Já sabendo disso, dentro do meu processo, eu já chego para todo mundo. Mesmo se a pessoa ela não tem o perfil, eu falo, olha, eu não estou te mandando fazer nada. Eu estou te explicando e quem vai sempre tomar a decisão é você. Afinal de contas, quem manda na sua vida é você. Você que veio me procurar para poder emagrecer. Eu não te impus nada. Então você vai fazer as melhores escolhas. Uau. 99% flui. Porque a pessoa, ela Incrível. assume a autorresponsabilidade, Autorresponsabilidade. né? Então tá, Hilda, vamos supor, tô aqui te assistindo, me interessei por essa ferramenta, o que eu faço? Eu te chamo para a gente conversar primeiro, para saber se está no momento de eu fazer essa ferramenta. Embaixo desse vídeo, né, para quem estiver assistindo a gente, vai ter o contato da Hilda, o Instagram dela, todas as formas de contatá-la. Bate um papo com ela, chame-a para conversar um pouquinho, para entender melhor sobre o perfil comportamental e todas as outras ferramentas que ela tem, porque a gente precisaria aqui de sei lá, umas 24 horas conversando para ela poder falar tudo o que ela faz, Tipo né? isso. Dentro de, seja uma carreira solo ou seja uma empresa, o que que ela pode te ajudar dentro de toda essa jornada.
mas eu, sinceramente, eu acredito que é fazendo essa análise do perfil comportamental, porque aí vai fazer assim, né? Vai abrir todos os caminhos. Então, mulherada, não tenham medo, não tenham vergonha. Ai, será que isso é para mim? Isso é crença de merecimento? É para você, sim, né? Perguntar não dói, perguntar não ofende, conhecer mais. Ai, mas será que eu vou ter condições de fazer? Não sei, vai, pergunta. Tem coisas, tem cursos que eu fui fazer depois de um tempo. Eu fui, perguntei. Ai, nossa, nesse momento não dá para mim. Fui me planejar. Às vezes ai, sei lá, vamos supor, às vezes é R$ 200 o negócio. Putz, mas eu não tenho R$ 200 agora. Não tem problema. Se isso for importante para você, se você entender que autoconhecimento é importante, daqui 2, 3 meses, um ano, você vai fazer isso, né? Mas o que eu Vai digo é se fazer colocar como prioridade, né, Tati? Se priorizar. Eu exatamente, preciso me priorizar ou comer uma pizza? Eu preciso me priorizar ou comprar um sapato? Tendo 10 pares ali que eu nem usei, exatamente. né? Então, olhar para você seria a grande sacada aqui do momento. Olha para você em todos os aspectos. Você vai ter resultado na sua vida pessoal, profissional, no seu corpo físico, né? Vai ter autoconhecimento e governo da sua jornada, direcionando a tua vida para onde você quiser, de maneira leve. A escolha é sua. Só que você precisa saber tomar o leme da sua vida e governar. E isso é muito importante, é se priorizar, se colocar como prioridade, né? Eu trabalho 4 pilares, né? Espiritualidade, porque você precisa saber que o Criador existe. Depois você, que é a grande principal dessa vida. Você é a atriz principal, o ator principal da sua jornada. Depois vem família, que é importantíssimo, rede de apoio, e, claro, trabalho. Só que tem que ter essa ordem. Quando você olha para essa ordem, não pode mudar, porque senão você se perde. Cadê a Tati nessa ordem? Cadê a Hilda? Eu tenho meta de recompensa. O que é meta de recompensa? É eu estar andando descalço no gramado de um parque. É ler um livro, é dormir 10 minutos a mais ou acordar 10 minutos mais cedo para caminhar. Depende do que você quer escolher. Mas é ter você como prioridade. Seria isso. Conta comigo, eu estou aqui. Conte comigo, né? Estou à sua disposição. Me procura, vem para um alinhamento comigo, e aí a gente percebe se é análise, se é sabotador, se é mentoria. E aí, juntas, se você se comprometer, eu me comprometo. Mas sozinha, você até chega, mas vai demorar um pouquinho. E eu não faço nada, quem faz é você, porque a decisão é sua. É isso mesmo. É isso daí. Super apoio, porque conheça-te a ti mesmo e mudarás o mundo. Se eu não me conheço, o que que eu vou fazer? Né? Se eu não sei quais são as crenças que eu tenho, se eu não sei quais são os valores que eu tenho, eu gosto tanto dessa ferramenta de valores que eu tatuei ela no meu braço, né? E tem um aqui que é o Freedom, que é a liberdade. Eu queria botar uma vírgula aqui agora e colocar embaixo, mas com regras, tá? Porque é Verdade. legal, porque às vezes o nosso valor ele pode nos sabotar também, né? Eu falo que assim, ser boa é muito bom, ser boazinha, as pessoas vão montar nas suas costas. Então a gente tem que saber também qual é o meu valor, mas até onde eu tô deixando ele agir, né? Tati, eu acho que a gente pode marcar outros podcasts, se o pessoal quiser aí ver, porque nós temos muito para falar. Sabe, valores é algo que norteia nossas decisões. Só que a gente precisa entender se não vai fazer parceria com um sabotador, como no caso você falou, do boazinha com prestativo, né? Eu quero ser boazinha, aí eu acabo me anulando para ser boazinha com o outro, e aí não é legal, Porque é a né? crença do servir, né? Eu nasci para servir. As pessoas que não servem, elas são ruins, elas são falar não para o outro, eu sou egoísta. Não, gente, não. Uma frase que a gente pode terminar aqui, pelo menos da minha parte, tem que ser justo para todo mundo. Se só estiver sendo justo para mim, tá errado. Se só estiver sendo justo para outra pessoa, tá errado. A gente tem que buscar o caminho do meio, né? O caminho da Isso, harmonia. equilíbrio. Exatamente. Tem que ser bom para todo mundo aqui. Então, aí, para que seja bom para todo mundo, a gente tem que investir em autoconhecimento para saber em que nível eu estou me sabotando. Uma das coisas que eu mais tive que reforçar em mim é que
eu mereço uma vida próspera, eu mereço uma vida abundante. E se eu não estou fazendo isso, é porque eu estou em desalinhamento. Porque o Criador Uau. não vai descer para se alinhar a mim. Eu que tenho que subir e me alinhar a Ele. Tem uma frase dentro da oração do Pai Nosso que, na minha petulância, eu falei, tá errado isso aqui, gente. Venha a nós o vosso reino. Não, o reino dos céus não vai descer. É eu que tenho que evoluir, eu que tenho que me desenvolver para que eu possa subir ao reino dos céus. Deus é amor, Deus é alegria, Deus é paz, Deus é gratidão. E aonde que eu tô? Na raiva, no medo, na insegurança, na vergonha, na tristeza, na incapacidade. Quer dizer, eu tô mega desalinhado, eu tô vibrando aqui embaixo Total. e o que eu quero tá vibrando aqui em cima. Desconecto total. E aí, o que que vai me fazer chegar lá em cima? Autoconhecimento, transformação, liderança, gestão. Ó, como casa tudo, né? E aí não tem como a gente não subir, a gente não crescer, a gente não prosperar. Então, Hilda, obrigada pelo seu conhecimento, obrigada de coração por estar aqui hoje. Hoje estamos gravando aqui, ó, a gente dia 18/9/2023, segunda-feira, e a gente tem certeza que esse podcast vai ajudar a salvar a vida de muitas pessoas, seja no processo de emagrecimento, seja na gestão da sua vida própria, da sua carreira. E é para isso que nós estamos aqui, né? Como mentoras, para fazer com que vocês cresçam. Quanto mais vocês crescem, a gente cresce e assim vai. Então, que seja o primeiro de muitos, Hilda. Muito obrigada de coração. Eu que agradeço. Bora fazer o que tem que ser feito, né? E viver o melhor versão das nossas vidas. Gratidão, Tati. Honrada demais que esse podcast alcance muitas vidas, que nós tenhamos muitos depoimentos aí, descrições, dizendo, né? Tá? Chamando lá no Instagram, em todos os nossos canais. E eu agradeço e estou à sua disposição. Obrigada pelo seu trabalho, pela sua gentileza de enxergar aí uma conexão, que para mim também fez total sentido, viu? Um beijo. Excelente ano para nós, ainda tem muita coisa para acontecer em 2023. Com certeza. Beijo. Tchau, gente. Até mais.